Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal IP Aê Carvalho e ao nosso quadro Vivendo da Palavra. Hoje eu estou aqui com um cara que esteve conosco há quase um ano atrás. Ele já é muito conhecido tanto nesse quadro quanto no canal da igreja, quanto na igreja em si. Eu estou falando dele, do seminarista / presbítero Samuel Borges. Samuel. Bom dia, acredito que vai ser bom dia no momento em que vocês assistirem a esse vídeo. Eu sou Samuel, como ele falou, seminarista e presbítero da igreja, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que creio que edificará a igreja. Quando você veio aqui da última vez, você não era seminarista ainda, né? Não, Presbítero. era projeto. Projeto, verdade. Era projeto aspirante. Era promessa. Muito bem, então. Hoje vamos falar de um tema um pouco mais tenebroso, estranho, né? Como você já viu no título do vídeo, vamos falar sobre a ação de Satanás, né? Não vamos falar, como pode dizer, sobre história, origem, ou focar apenas em teorias sobre Satanás, mas pensar mais em uma maneira prática para as nossas vidas sobre este tema. Por isso que o nome é Ação, como ele atua no mundo e nos santos e nos descrentes também. Tudo bem, Samuel, já indo para a primeira pergunta, para a gente criar essa base já, né? Fazer uma pergunta que pode ser um pouco besta, mas quem é Satanás e quem são os demônios? E quais são os seus propósitos e atividades? Então, Satanás, em primeiro lugar, é um ser criado por Deus. Certo. Deus que o criou. Não com este nome, Satanás. Porque a palavra Satanás tem o significado de adversário, de aquele que se opõe contra Deus e também contra o seu povo. E Deus não criou dessa forma. A origem dele é o próprio Deus. E Satanás, de forma bem simples, ele é um ser que foi criado por Deus bom, mas em algum momento, não tem um momento específico na Bíblia, dizendo foi neste momento, ele se rebelou contra o Senhor e a partir daí ele carrega junto de si a terça parte dos anjos criados por Deus, e a partir desse momento ele se lança contra Deus e também contra o povo do Senhor. Uhum. E qual que é o seu objetivo agora? Então, para nós falarmos sobre os objetivos, os propósitos, é bom saber as atividades dele. Em primeiro lugar, que Satanás faz, que acho que ele faz isso todo dia, é enganar. Enganar. A primeira atividade de Satanás, assim, que é muito, muito vista, é o engano. Satanás tem como objetivo, assim como ele enganou Eva no jardim do Éden, ele tende a fazer o seguinte: Deus ele dá uma ordem para o ser humano, e ele vai deturpar essa ordem para enganar o ser humano a não fazer aquilo que Deus estabeleceu. Como aconteceu com Eva. Deus deu a ordem a Adão e Eva, dizendo que eles não deveriam comer do fruto, e Satanás, ele vai interrogar Eva, dizendo, Deus disse que vocês não deveriam comer nada, né? Só que não é verdade, Deus falou para não comer de uma. Então, nós não sabemos quantas árvores tinha no Éden, não sei se tinha 5, 10, eu sei que uma ele não poderia comer. Eles não poderiam. E Satanás, ele enganou Eva a ponto de ela comer do fruto e entregar Adão, e como resultado, toda a humanidade cai junto com o representante, Adão. Uhum. Então, e isso, como você falou que é algo bem prático, onde nós podemos perceber o engano de Satanás hoje, de forma bem prática? Normalmente, Satanás, como ele é um ser inteligente, falando um pouco sobre ele, desde já, falando sobre isso, Satanás ele é muito inteligente, ele vai usar pessoas influentes para enganar a massa. Então, por exemplo, normalmente Satanás não vai pegar um membro simples da igreja, ali no fundo, e vai usá-lo. Pode ser que sim, mas normalmente ele levanta homens eloquentes, carismáticos, para enganar a multidão. E nós observamos isso em religiões falsas, em várias religiões, e também, infelizmente, até dentro do cristianismo. Então você percebe igrejas lotadas, mas quando você vai ver, aquela pessoa, aquele homem, não está pregando o evangelho. Ele está pregando
outra coisa. Por trás, o que tem? A influência satânica. Então, se Deus está falando que a salvação é pela graça, Satanás usa a pessoa para falar que é pela graça mais a salvação. Isso é um engano. Então, muitas pessoas, por causa disso, pensando que a salvação não é pela graça, elas acabam oferecendo um dízimo maior. Fala assim, então, peraí, mas é com alguma coisa? Tá vendo que o engano teórico leva ao engano prático? Então, esses líderes são carismáticos porque Satanás por trás está enganando o povo. Tem até um texto em Timóteo, 1 Timóteo, posso? Por favor. Oxe. Posso ler? Eu vou dizer se você pode ler a Bíblia ou não. Em 1 Timóteo, capítulo 4, vai dizer o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, o que o Espírito Santo, Paulo falando a Timóteo, está dizendo? Que nos últimos tempos, alguns vão sair da igreja, vão se apostatar. E eu lembro que o meu primeiro pastor, ele dizia, você acha que esses ensinamentos vai ser onde? Vai ser no terreiro? Esses aqui? Não, porque se você olha o início do cristianismo, já tinha essas ideias em outros lugares. A ideia é que dentro da igreja, os líderes falariam essas coisas, proibiriam o casamento, como você vê hoje, como algo negativo, algo que vai fazer com que atrapalhe a sua vida. Ele fala que vai ser dentro da igreja. E realmente é o que está acontecendo. Então Satanás ele engana as pessoas, porque enganadas elas não chegam à verdade. E a verdade, segundo o próprio Jesus, é a verdade que liberta. Então as pessoas ficam cegas e não chegam à verdade. Então você diz que muitos desses falsos profetas, eles têm consciência de que estão ensinando errado e estão sendo usados por Satanás? Ou não necessariamente? Às vezes não. Às vezes não. Eu entendo, pode ser que a pessoa é motivada pelo dinheiro, ou seja, vou dar exemplo. Eu sei que a teologia da prosperidade não é bíblica. Eu sei disso. É tudo exemplo, tá? Suponhamos que quando eu me tornar pastor, com desejo por amor ao dinheiro, eu comece a ensinar essa doutrina. Eu sei que isso está errado. Então o que vai acontecendo comigo? Eu sei que está errado, só que eu vou cauterizando a minha mente. Eu vou trabalhando na minha consciência para abafar aquilo que eu sei. Então eu entendo que começa consciente e acaba na inconsciência. E outros nem sabem. E outros nem sabem. Normalmente, vamos lá. Normalmente, essas pessoas, a gente vai entrar nisso, acho que é no próximo. No próximo. Normalmente, elas nem são crentes, esses líderes. Normalmente nem são. É possível uma pessoa fiel ao Senhor, crente, um líder, cair e depois se levantar? Sim. Não foi o que aconteceu com Davi? Davi era um líder, ele era o exemplo de adorador, se você vê, Davi dançava, né? Claro, não vai dançar na igreja, não é isso que você não está falando, mas ele era um líder bem visto, e se você olha os Salmos, ele amava o Senhor, só que ele caiu. É possível que eu caia um dia? É possível. Só que sendo crente de verdade, o Senhor, ele vai me levantar. Agora tem pessoas, não, que vão dominadas e possuídas por Satanás, e elas vão e falam as heresias, tudo. Em Judas ele vai falar isso, que as pessoas, o próprio Deus, isso aqui é forte, tá? Eu vou dizer, mas isso aqui é forte. O próprio Deus, às vezes, levanta esses líderes para enganar o povo, já que o povo não quis a verdade dele. Então, ó, toma seus líderes aí, ó. Vocês não querem isso? Vivam conforme isso. E Paulo também a Timóteo fala que nos últimos tempos, cada pessoa levantaria o líder conforme seus próprios desejos. Então, eu sou uma pessoa muito gananciosa, e aquele rapaz está me prometendo dinheiro, mais um, são dois. Como eu posso dizer? Eu amo Jesus, eu amo de verdade. Mas seria tão bom se eu amasse e, ao mesmo tempo, eu pudesse
continuar na minha vida de sexta-feira, à toa. Aí você vai lá, o líder fala, irmão, o importante é só o coração. Tá vendo? O líder que eu quero, eu tenho um desejo corrupto e eu levanto líderes. Por que essas pessoas são tão famosas? Simples, por causa do desejo do coração. Fica famoso porque as pessoas gostam de ouvir. Exatamente, né? exatamente. E eles vão falar o que elas querem ouvir. Exatamente. Só para você, claro, não vou aqui incluir todas as igrejas, não vou fazer isso longe de mim. Mas normalmente igrejas muito grandes, elas não são saudáveis. Elas não são saudáveis. Isso aí dá um outro... dá um outro vídeo. assunto, né? Aí vai ser com o Daniel. Beleza. Mas normalmente elas não são saudáveis. Porque o povo vem, às vezes, não estou falando que toda a igreja, tá? Sim, mas sim. normalmente as maiores igrejas, elas não são saudáveis. Então as pessoas, por quê? Porque lá, como não tem o evangelho mesmo, elas ficam na folga ali. Elas ficam na folga. E o líder vai falando segundo o desejo dele. Tá vendo? É isso mesmo. Eu vou até dar meu carro para ele. E você vê as igrejas lotadas. Várias outras coisas, né? Não, é outras coisas. Só pra gente não ficar só nesse ponto, né? Mas Satanás... objetivo você disse que é o engano. É o engano. E uma coisa aqui, que eu anotei também, que Satanás, ele também ele pode causar sinais e prodígios de mentira também. Eita. Ele pode também. Uma pessoa que às vezes fala que viu um anjo de luz, né? Às vezes, tá vendo o próprio Satanás para poder enganar, que ele trabalha com engano também. E o próprio Paulo, a Tessalonicenses, não vou ler todos os textos, senão nós vamos ficar aqui por muito tempo, ele fala que um dos poderes do anticristo é prodígios, sinais. Ele vai enganar o povo. Samuel, como você está falando que ele não é de Deus? Ele acabou de curar a pessoa. Olha lá ele curando. E ele lá fazendo os sinais. Olha o que ele está fazendo. Não acontece hoje? Esses apóstolos? Samuel, como você pode falar que ele não é de Deus se ele está fazendo aquilo? E Deus fala, eu mesmo estou entregando essas pessoas por meio de Satanás. A gente vai chegar nessa parte. Mas a ideia aqui é que Satanás, a primeira atividade dele é o engano. Para a segunda já? Por favor. A segunda coisa que Satanás faz também é a ideia de possuir, é a possessão. Então, vamos lá. Isso aqui também é forte, tá? Mas é bíblico, não tem como fugir. Em partes, todo aquele que não é de Deus já tem o coração dado a Satanás. Em partes. Não existe neutralidade. Não tem muro. Ou você é da semente santa, ou você é da semente de Satanás. Ponto. Samuel, quem estabeleceu essa divisão? O próprio Deus. Gênesis 3,15 fala, Deus estabelece uma divisão de sementes. A semente da mulher são os crentes. E a semente de Satanás são aqueles, da serpente, são aqueles que não servem a Jesus Cristo. Eu fazia parte dessa semente. Ele me tirou daqui e agora eu faço parte da linhagem santa do Senhor. E você também, louvado seja o nome dele. Amém. Mas a ideia é que essas pessoas, elas já têm um coração dado, controlado por Satanás. Entretanto, há momentos, não sei se você já teve experiência com isso, onde o Espírito se manifesta na pessoa, controlando o que ela fala e controlando suas ações. Uma das coisas que acontece quando a pessoa está possessa ela é mais forte. Você já chegou a ver? A ver, não. Não. Mas o demoniado de Gadar. Exatamente. Aconteceu isso na igreja onde eu congregava, de uma moça japonesa, que toda vez ela manifestava alguma coisa lá, toda vez. Eita. E de uma vez que ela pegou 2 bancos, assim com a mão. Que é muito forte. Eita, era legião. Não, era muito forte. Isso é bom nós falarmos, porque por nós sermos calvinistas e reformados, as pessoas acreditam que nós não acreditamos na ação de Satanás nessas coisas. Nós acreditamos em possessão demoníaca, sim. Claro, não entrevistando, qual é o seu nome? Não assim, né? Mas nós acreditamos em possessão, tá? E uma coisa, nem sempre quando uma pessoa está possessa, ela está esperneando. Judas, ele só se levantou e saiu. Para cumprir o propósito de Deus, mas ele só levantou e saiu. Mas há momentos, o pastor já conta essas histórias, né? Que é uma moça possuída, cabelo todo bagunçado, forte, é o que acontece.
Outra coisa também é o conhecimento em comum, inclusive a adivinhação. Atos 16 vai dizer o seguinte, vou abrir aqui. Eu deveria ter traduzido a sua, né? Para me ajudar também na leitura. Atos 16, 16 a 18 vai dizer o seguinte. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha o ser humano mal aproveitando de uma suposta não, realmente a mulher estava possessa, né? Você vê que o ser humano é um ser terrível, né? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Ou seja, Paulo ia ali no círculo de oração, trazendo por hoje, é orar, de sexta-feira, né? E toda vez essa mulher olhava e falava, esses daí são homens de Deus. Olha a reação de Paulo em relação a isso. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, não foi a mulher, ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A ideia aqui que o espírito maligno, quando toma a pessoa, ele adivinha coisas. Porque, querendo ou não, uma das naturezas de Satanás ou seus demônios é que eles não têm corpo. Eles não têm corpo, eles são espíritos. Então, como espíritos, não que eles não estão em todo lugar, como o nosso Deus. Mas eles podem, biblicamente falando, estão aqui. Cuidado. Estão aqui. Então, dá a entender que ele sabe o que você faz, sabe a sua fraqueza, possui uma pessoa e a pessoa vai lá e fala referente a você. Não o seu pensamento, tá? Não o seu pensamento, mas a sua vida. Porque Satanás sabe as nossas fraquezas e nos tenta em nossas fraquezas. Então dá a entender que essa mulher, ela trazia muito dinheiro a essas pessoas. Opa, peraí. Pode ver que depois disso aqui, o que acontece com o Paulo? Ele é preso. Porque eu tirei a minha fonte de lucro, a mulher estava possuída. Você vê como o ímpio não tem senso, né? Mas a ideia é que também dá um conhecimento de adivinhação. Então, quando você olha para essas outras religiões, onde as pessoas fazem alguma coisa, na maioria das vezes, é tudo mentira. Na maioria. Mas às vezes a pessoa pode até acertar. Mas isso não significa que é Deus que está operando naquela pessoa, mas sim o próprio diabo. Ah, você diz que pessoas fazem adivinhações? Isso mesmo. Coisas assim. Na maioria das vezes é tudo mentira. Você namora. Vai dar certo. Você nunca viu, não? Se não me engano, ou falar umas coisas genéricas, né? Eu não sei se é na Cel, na República, tem leitores de mão. Anhangabaú. Tem leitores de mão. Eles leem a mão assim. Aí fala segundo. Uma professora da minha sala já fez isso. Leu a sua mão? Fez uma sessão, um monte de gente indo lá. Aí ela vê pelas linhas e tal, fala, você vai ter uma vida longa. Aí você lê, não, mas na Bíblia já era, seu fascista. Mas o Espírito tem isso daí. Aí você poderia perguntar para mim, Samuel, qual é a solução para isso? Simples, a conversão. Biblicamente falando, o espírito imundo, o espírito de Satanás ou os demônios, eles não habitam em quem tem o Espírito Santo. Então você já está respondendo que crentes não podem ser possessos. Não, crentes de verdade, não. Porque o problema é que tem os crentes nominais, né? Aí fala, não, mas o meu vizinho piedoso, ele foi possuído. Não, porque o Espírito Santo está lá. E onde o Espírito Santo está, é santo. Não cabe um espírito imundo. E o próprio João fala que aquele que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Tá? Então, qual é a solução? Samuel, agora para quem está me assistindo, qual é a solução para não ser possuído? Seja crente. Seja crente. Simples assim. Tudo bem. Próximo ponto. A terceira ação dele é doença e morte. Aqui já é um pouco polêmico, né? Porque, infelizmente, por causa das igrejas neopentecostais, toda a doença está vinculada à desobediência ou a um espírito demoníaco. Então, por exemplo, choveu agora, não foi? Aí você saiu na chuva, sem nada, e depois ficou doente. Por que você ficou doente? Simples. Exatamente. Ou então, você foi mandado embora. Você está estudando e, graças a Deus, deu uma bolsa para você numa boa faculdade. Suponhamos que você perca.
Uhum. Na cabeça dessas pessoas, qual é a causa? Satanás. Aconteceu alguma coisa aí, algum pecado por trás, e nem sempre, tá? Nem sempre. Nós vamos ver isso agora. Satanás, ele pode ferir uma pessoa e o corpo. O exemplo disso é em Lucas 13. Aquela moça que estava curvada há 18 anos. Havia, né? O texto fala, havia 18 anos. Ou seja, por 18 anos ela andou encurvada por opressão do maligno. E o próprio Jesus fala isso. Ou seja, há enfermidades que é por causas naturais, às vezes dada por Deus. Então, causas naturais. Se você ficar andando descalço no frio, você ficou doente. Então, às vezes é por causas naturais, outras Deus fere você. Para quê? Ah, porque Deus quer ver o meu mal. Não. Porque às vezes o sofrimento traz você de volta para ele, tá? E às vezes realmente você cometeu alguma coisa e Deus quer punir você, tá? E outras vezes, o que acontece? É o próprio Satanás. Ele vai lá e fere. O maior exemplo disso, acho que não tem como falar de Satanás, não tem como falar de Jó, né? O maior exemplo disso é que Jó, ele pôde infligir doenças ao próprio Jó. Ah, Satanás infligiu doença. Ao próprio Jó. Foi ele que deu as chagas. E não só isso. Satanás, ele usou a natureza para matar os filhos de Jó também. Mas quem recebe tem como descobrir? Falar, isso aqui é uma aprovação, uma punição divina? Ou é Satanás agindo Discernir, na vida? né? É muito difícil. É muito difícil. Eu vou ser sincero com você. Eu acho que é necessário muito discernimento mesmo. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo de novo, tá? Suponhamos que eu perca a minha esposa. Deus me livre, né? Mas eu perca a minha esposa. Ou ela fica enferma. Em última instância, eu sei que faz parte da providência de Deus. E a Bíblia, além de fazer parte da providência de Deus, ele diz que nesse ato, de alguma forma que eu não entenda, ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado e ele está fazendo isso para um crescimento meu. Isso são coisas estabelecidas diante do sofrimento. Lembra, Tiago? Então são coisas estabelecidas. Aconteceu em última instância, porque Deus quis, faz parte da providência dele. Em segundo lugar, visando a glória dele. E em terceiro, o crescimento do filho. Agora, se é ímpio, é destruição. Porque Deus, ele corrige a quem ama. Mas a quem não ama é castigo. Castigo mesmo. Não é disciplina. Então, Wendel, se um dia você estiver passando por dificuldade, essas coisas, fala assim, não, isso está fechando, isso aqui. Às vezes, Deus está provando a sua fé para ver se sua fé realmente é uma fé verdadeira. Assim como o ouro, né, é provado pelo fogo, assim a nossa fé é provada pelas provações. Então, olha Jó aqui. Qual era a finalidade? Por que Jó perdeu os filhos? Por que Jó perdeu os bens? Por que Jó ficou doente? Porque, segundo a Bíblia, Satanás estava querendo dizer a Deus que se ele não tivesse essas coisas, ele blasfemaria o Senhor. Então, Deus, para os seus filhos, ele não pune. Disciplina. Ele disciplina ou prova? Disciplina. Prova, isso, prova. Tá? Prova visando o crescimento, tá? Não é visando a queda. Agora eu vou pegar o Wendel. Não. Ele quer ver a sua fidelidade. Agora você poderia perguntar para mim. A gente não pode fugir disso, né? A gente pode fugir de Satanás se a gente vai entrar na ideia de provação. Mas tem que sempre pensar nisso. As provações para o crente, ela é necessária para o crescimento. Vou fazer uma afirmação aqui, pode ser pesada, tá? Mas sem o sofrimento não há crescimento. Que é uma ilustração perfeita disso? José. Se José não tivesse passado por tudo que ele passou, ele seria aquele mesmo menino que ficava falando dos irmãos. Até se tornar um homem. E falar assim, a ponto... Olha o nível de espiritualidade de José. A ponto de ele chegar para os irmãos tudo com medo, né? Ele, agora José vai nos matar, ele é governador do Egito. Depois de Faraó, ele é o maior de todos. José fala assim, não se preocupe. Não foram vocês que me trouxeram aqui, foi o próprio Deus. Olha o nível de discernimento. Mas por que tudo isso? Olha o nível. Olha o tanto de coisa que ele passou. E você vê os grandes homens de fé, né? E nós olhamos e falamos, nossa, que homem. Que mulher, né? Que homem, que mulher. Nossa, as coisas pelas quais eles passaram. Aí você vê a vida. Não é só bênção.
Né? Ah, um dia eu tô lá na Disney. Ah, não, mas agora eu tô em Miami. Aí você só vive passeando, só vive na bonança. Não tô falando que não tem que viver essas coisas. Mas uma pessoa assim cresce? Não, porque não passou pelo sofrimento. Também não tô fazendo apologia ao sofrimento, tá? A ideia é que tem que se bater, não. Não, é só pensar, por exemplo, você para ter o conhecimento e tal, virar um reverendo, Então, exatamente. você ter uma carga de estudo pesada é um certo sofrimento também. Exatamente. Você abnega de muitas coisas. Sim. Mais prazerosas. Assim. Exatamente. Então, para você crescer, Wendel, é necessário que você passe também por todo esse período de desgaste. Você que namora vai ter momentos nos quais você não vai conseguir ficar com a sua namorada. Você vai ver os seus amigos se divertindo. Mas você como cristão, você vai falar, eu não só faço faculdade para pegar o diploma, eu faço a faculdade porque exatamente, para a glória de Deus, para ser o melhor TI, melhor profissional possível, me dedicar. Você vai ter que passar por isso, vai ter que crescer, né? Então, só que tem uma coisa. Satanás, embora ele use a natureza, embora ele use até homens para violentar as pessoas e até chegar à morte, lembre-se sempre de uma coisa: é o Senhor que dá e tira a vida. Em última instância, se a pessoa morreu, é porque em última instância foi o Senhor que tirou a vida. Satanás não tem o poder de matar uma pessoa sem a permissão do Senhor. Tá? Ele age debaixo da permissão como Jó mesmo, como você falou. Né? Perfeito. Ele fez o que Deus falou que ele podia fazer. Perfeito, é isso mesmo. Acho que é Lutero que fala que Satanás é o cachorro de Deus, que está na coleira. Acho que é isso, né? É o cachorro de Deus que está na coleira, ou seja, tem um limite. Você vai até aqui, viu, cachorro? É o cachorro de Deus. E ele faz as coisas, o que ele faz, querendo ou não, ele está obedecendo ao Senhor, porque ele vai cumprindo os seus desígnios. A gente vai ver isso daqui a pouco. A última coisa a última ação dele é a condenação. E aqui você falou o propósito, né? Qual era o propósito de Satanás? O propósito principal de Satanás em relação à humanidade é a condenação do homem sob o julgamento eterno. O objetivo principal de Satanás é que você more com ele lá no inferno. Ele, você, eu, né? Esse é o motivo, esse é o propósito principal. É bom também dizer uma coisa, que isso é em relação à humanidade. Mas se você pega desde Gênesis, capítulo 3, você percebe que o próprio Satanás tenta acabar de vez com a raça humana. Quando Deus estabelece ali que haveria duas sementes, logo no capítulo 4, o que você vê ali? Duas figuras importantes. O Adão e a Eva acabaram de sair do jardim. Quem aparece? Caim e Abel. Caim representa qual semente? Da serpente. Abel, a semente da mulher, a semente santa. O que acontece? Caim mata Abel. Então você percebe que o objetivo de Satanás, não só dele, mas como eu posso dizer, da semente dele, é destruir o povo de Deus. Principalmente por causa da promessa do Antigo Testamento, que era que o menino nasceria e pisaria na cabeça dele. Então, se você pega o Antigo Testamento todo, você percebe que Satanás vai toda hora tentando matar o povo de Deus. Ele dá essa investida já em Abel, aí nasce Sete, que substitui. Depois, as duas sementes, elas se unem, mas Noé é preservado. Da família de Noé, aí vem Cã, que puxa essa semente, que espiritualmente falando, né, ele descende da serpente, e pode ver que a humanidade, a partir daí, ela começa a ficar mais do lado da serpente mesmo, até que Deus chama Abraão, e a partir dele começa todo o processo que nós já conhecemos. E a próxima investida dele, de Satanás, está em Êxodo. Se eu não me engano, no capítulo 2, quando o faraó pede que as parteiras não permitam que os meninos nasçam. Se você for ver, o que aparece? A mesma coisa de Jesus. Ou seja, o menino não pode nascer. Nós precisamos destruir essa descendência. Tudo que eu estou falando está em Apocalipse 12, ali o resumo, praticamente. Então ele fala, não, essa descendência não pode nascer. Aí depois, um ataque mais duro também é Esther. Hamã tenta matar o povo judeu pela lei. Então pode ver que todo o Antigo Testamento, Satanás faz de tudo para matar o povo de Deus e fazer com que o menino não nasça. Não, o menino não pode nascer. E quando ele nasce, o que ele faz? Opa, peraí, já nasceu. Então,
vou fazer de outro jeito. Agora, meu propósito não é que ele morra. Meu propósito agora é que ele se curve a mim. Então ele vai lá, tenta Jesus, percebe que não dá. Ele faz o povo querer Jesus como rei. Jesus fala que não. Até que, por fim, ele coloca no coração de Judas a traição, a morte, tudo cumprindo o desígnio de Deus, que realmente Jesus veio para morrer e ressuscitar. Mas você percebe que Satanás, ele no Antigo Testamento, ele tem um foco de querer destruir o povo de Deus. De todos os jeitos. De todos. E Deus, que é soberano, preservou o seu povo, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos aqui para contar essa história. Isso é em relação a Deus, tá? E agora, Samuel, ele parou de atacar o povo de Deus? Não, ele vai continuar atacando. Você quer um exemplo? A nossa confissão fala que só uma das coisas, tá? Que Satanás, ele usa as nossas imaginações, trabalha em nosso coração para influenciar até no culto. Porque Deus estabeleceu uma forma de ser adorado, correto? O que Satanás faz? Coloca imaginações em nossos corações, claro que o homem também contribui com isso, para que nós não adoremos ao Senhor do jeito que ele quer. Então ele vai falar, Wendel, que negócio aí de princípio regulador? Sabe o que você deveria colocar aí? Você coloca tudo vermelho. Aí começa. Não, cortina tem que ser vermelho. Aí começa assim. Ministério de dança. Por que não dançar na igreja? Ele vai colocar no seu coração. Quando você for ver, o culto que era simples, que a gente vai ver isso na... A gente vai ver hoje, né? Depois corta essa parte aí. A gente vai ver hoje. Se você for ver, Deus é simples. E hoje no estudo, né? E hoje a forma como nós temos que adorar é de uma forma simples. Deus não pediu que você desse cambalhota, desse estrelinha, mas Satanás, ele é tão astuto que ele vai colocando. Mas será que Deus não ia gostar disso? Será que Deus não ia gostar daquilo? Então pode ver que ele vai entrando. E quando ele toma conta, aí a gente vê o que acontece. Né? Igrejas que infelizmente caem, não são mais igrejas, e os líderes são mais carnais do que os próprios crentes. Então Satanás, ele agora está furioso contra a igreja do Senhor. Não contra Cristo, aí já é vitorioso. Cristo é vitorioso. A gente vai ver isso aí daqui a pouco. Então Cristo, por ser vitorioso, ele quer atacar. Quer destruir você, quer fazer com que você perca o foco, que você escandalize. Uma das armas, isso aqui veio agora, tá? Não tá, nem anotei. Mas uma das armas que Satanás tem é fazer com que os grandes líderes piedosos caiam em pecados escandalosos. Quer um exemplo? Conhecia, né? Exatamente. Imagine o Augustus, que para mim é uma referência, acredito que para você, para todos nós que estamos aqui. Augustus, imagine ele cair em um pecado grave. Nossa. Todo mundo vai ficar assim, porque não que ele é maior, mas ele é uma pessoa que tá ali, é uma referência. Então Satanás, ele ataca de forma bem sagaz, porque querendo ou não que eu vou me desviar porque o Augusto pecou, não, mas você se entristece. Abala um pouco, isso, né? você fala, nossa. Abala um pouco. Já que você tocou nesse assunto, você está falando que um dos objetivos de Satanás é atacar o povo de Deus. Mas Satanás, ele também mexe com descrentes? Com certeza. É aquilo que eu falei. Todo coração, todo ímpio, em última instância, é filho de Satanás. O próprio Jesus fala isso. Não, mas porque assim, que eu pensei, porque quem é descrente já é de Satanás. Sim. Então, ele não vai atuar pessoalmente na vida de um descrente. Como assim? Porque, ele colocar uma doença num descrente. Pode também. Possuir. Mas é numa questão porque, por que ele faria isso? A ideia... Se já é dele. É porque ele é mau. Lembre-se que ele não quer seu bem. Fato de da maldade. Ele não é igual a Deus. Deus olha para nós e quer nosso bem. Satanás não olha para os dele e fala assim, ele é meu, vai ter tudo que ele quiser de bom. Sabe qual é o problema? Que tem pessoas que, por exemplo, vendem a alma pro diabo. E a vida é perfeita. Você sabe que existe isso, né? O pessoal fala, não vou falar o nome para não escandalizar também. Então, Samuel, mas também eu já vi pessoas argumentando, né, com uma visão um pouco torta, mas dizendo que se eu sou uma pessoa ruim e eu faço coisas ruins que são coisas que Satanás gosta, né? Por que ele vai me punir se eu sou do time dele? Entendeu? Porque eu vou no inferno, as pessoas têm essa visão que no inferno o diabo vai estar lá com o tridente, né? Tá e aí que batendo governa. Todo mundo e tal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar a natureza de Satanás. Qual é a natureza dele? Maldade. Então,
para aqueles que o têm, né, em sua mão, aqueles que são governados por ele, essas pessoas, como posso dizer, quando ele atua, ele não vai fazer o bem para elas. Então, por exemplo, ele vai facilitar uma droga, vai facilitar um álcool. Isso é bom para a pessoa? Não, porque quando a pessoa está com efeito de droga, ela deixa de ser até um ser humano. Não é que ela para de refletir a imagem de Deus, porque a imagem já está torta, né? Mas é como se tornasse um animal. Você já viu uma pessoa sob efeito de droga? K9. Você fala, nossa, mas é um ser humano isso? E você fala, eles não são servos de Satanás? Eles são. A pergunta, com quanta facilidade eles conseguem chegar a isso? Simples. Você quer um exemplo? Tem pessoas, isso aqui é engraçado, né? Que elas não são crentes, mas elas... E são vários testemunhos que eu já ouvi. A pessoa não é crente, ficou chateada, e queria um dinheiro para beber. Ela não tinha. Aí a pessoa vai lá e oferece para ela. Ah, mas eu não tenho dinheiro. A pessoa consegue encher a cara sem ter dinheiro. Então, respondendo a sua pergunta, Satanás, por ser um ser maligno, ele não vai querer o bem daqueles que o servem. Lembrando que Satanás odeia a humanidade. E o objetivo principal é que essas pessoas vão para o inferno. Então, às vezes, é possível, tá? Não é comum, mas é possível que ele não deixe com que essas pessoas tenham sofrimento, porque o sofrimento nos leva à reflexão. Então a pessoa fala, por que eu tô passando isso? É uma reflexão. Então quando a pessoa não... Igual eu falei, você vai pra Disney, vai pra Abu Dhabi, vai pra Copa do Mundo, lá, tudo. Em qual momento você reflete sobre a vida? É possível. Né? Exatamente. Então a ideia é que ele vai te cegando, porque ele faz isso. Ele cega, aí no final, você tá lá no inferno. Simples assim. Ele quer seu bem? Não, ele quer que você vá para o inferno. Pura maldade, né? Exatamente. Pura maldade. E um texto também que fala sobre isso, está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, não vou ler para não tomar tempo, mas lá diz que uma moça, como eu falei no vídeo já, estava com uma doença, havia 18 anos, com espírito. E o próprio Jesus expulsa esse espírito. Ou seja, nós acabamos... Qual é o pressuposto? Satanás não pode possuir um crente. Isso é o pressuposto. Logo, se ela tem um espírito, ela não é crente. Mas Jesus a liberta. Então, ela servia a Satanás? Sim. Só uma coisa aqui que a gente está falando de servir a Satanás. Aqui a gente não está falando da religião satânica. Aquelas pessoas que realmente colocam a roupa e falam, eu adoro Satanás. Não é isso. A ideia é que servir a Satanás é fazer a vontade dele. Qual é a vontade de Satanás? A vontade de Satanás é que o homem não obedeça ao Senhor. Então, qual é a ordem? Tem uma esposa só. Que Satanás coloca no coração? Que uma só? Olha, tanto. Tenha mais. E ele vai agindo de todas as formas para que você caia nesse pecado. Ou Deus fala para nós nos contentarmos com aquilo que temos, para não cobiçar o do próximo. É só olhar ali, ó. É só olhar. Então pode ver que esse é o objetivo de Satanás. Tá? É o reino das trevas se opondo ao reino da luz. Exatamente. Né? Lembrando que ele só faz aquilo que Deus permite. Tá? Então se Deus não quiser que a Joaninha, a Maria sei lá o quê, se Deus não quiser que ele mexa com ela, ele não vai mexer. Lembrando que ele está sob o controle de Deus. Tá? Amém. Você já falou um pouco disso, na verdade, mas aí eu queria deixar um pouco mais detalhado sobre quais são os poderes, né? Acho que dá para dizer assim, os poderes que Satanás possui, porque é assim, né? Talvez possa pensar que, como você falou, ele está em todos os lugares, ou tem onisciência, né? Eu mesmo já cheguei a pensar que ele tinha quase todos os poderes que nem Deus, assim, né? Também tem uma imagem muito famosa no Facebook, a queda de braço, né? Jesus e Satanás. Isso. Curte se você é de Jesus. O legal... vamos lá. Mas aí, rola uma queda de braço, Jesus e o diabo? Vamos lá. Só para você ter uma ideia, Apocalipse 20 fala que um anjo prende Satanás. Não é o Senhor, não é o Senhor Jesus, é um anjo. Ou seja, a ideia é que comparar o poder de Deus com o de Satanás é impossível. A gente está falando do Criador contra uma criatura. E outra coisa, isso aqui é importante, tá? Aqui é um pouco de filosofia. Satanás não tem vida em si mesmo. Ele depende de Deus para existir. Então, como criatura, ele é totalmente dependente. Então, esse é um ponto. Ou seja, ele é limitado. Como criatura, ele não é onisciente. Ele não pode estar em todo lugar.
A pergunta, então por que ele fala que Satanás faz isso e faz aquilo? Normalmente atribuindo aos seus demônios. Então, por exemplo, Satanás tem vários demônios. Lembrando que Satanás é um ser organizado, não é como nós, desorganizado. Não, Satanás é um ser organizado, inteligentíssimo. Então, por meio dos seus agentes, né, os espíritos que nós já vimos, ele atua e é como, ele não é onipresente, mas é como se estivesse em todo lugar. Isso é verdade, os espíritos estão, como eu posso dizer, para não cair em doutrina errada. Os demônios estão ao derredor querendo nos tragar. Agora, se não me engano, é um versículo que Satanás ronda os Isso. 4 cantos da terra. Não que ele está nos 4 cantos da terra, mas ele ronda. A ideia é que, é que é um espírito, é difícil falar que está na região. Então, você falar isso, o pessoal vai começar a caçar, né? Aí fica em cima de Israel, aí o pessoal vai fazer um mapa. Não, a ideia é que realmente ele está em cima, porque ele é o que governa, e o povo está aqui, e os demônios dele estão aqui, para causar o mal, destruição, causar a ordem dele, tá? Dito isso, Satanás não é onipresente. E Satanás também não é todo poderoso. Ele não tem todo o poder. E também não tem todo o conhecimento. Ele não tem todo o conhecimento. O único que tem todo o conhecimento é o próprio Senhor. Como você disse, ele também não consegue saber o que está pensando, né? Exatamente. Também eu achava isso. Não. É que assim, vamos lá, vamos usar agora o raciocínio. Satanás tem quanto tempo de existência? Eterno não é. Eterno não é. Quantas vezes ele só por observação, ele não já viu o ser humano? Ele sabe o que o ser humano cai. Então, normalmente, por ele já saber quais são as fraquezas do ser humano, como ele estudou vamos lá, como ele estudou muito o ser humano, ele sabe quais são as suas fraquezas, Wender. Ele é doutor. Ou ele pode saber pelos seus agentes, ou porque ele sabe mesmo, porque sabe as fraquezas, as fragilidades de um jovem. Ele sabe as fragilidades de um jovem, ele sabe, como eu posso dizer, ele sabe normalmente a motivação de um jovem hoje, o que o jovem busca. Por isso que Paulo fala para os jovens fugir, né, do seu desejo da mocidade. Ou seja, Paulo, que não é eterno, mas inspirado por Deus, disse para isso. Ou seja, existe um desejo. E Satanás sabe disso. Então não é que ele sabe exatamente o Wendel pensa assim. Não, mas ele já estudou a humanidade. Os homens conseguem estudar e chegar mais padrões, ou menos... né? Padrões de comportamento. Imagine um ser que está aí, enchendo o saco, enchendo o saco todo esse tempo aí. Tá falando assim do seu amigo, Samuel? Não, que isso. Então, como eu posso dizer, Satanás, ele não tem os ônus de Deus, ele não tem os poderes de Deus, mas ele é um ser que tem poder, sim. Pode ver que ele consegue trabalhar na tempestade, nessas coisas como aconteceu no livro de Jó. Ele consegue fazer sinais, prodígios, ilusões, para enganar o povo. E o povo vai à loucura, né, com isso aí. Fala, não, Samuel, é de Deus, olha o sinal. Nem sempre, tá? Então, Samuel, eu queria falar sobre a relação de Deus com o diabo. Pensando mais sobre por que Deus simplesmente não destrói Satanás. Não aniquila, né? Vamos lá. Vou tentar responder aqui, porque é uma pergunta que a Bíblia não, como posso dizer, não deixa claro. Qual é a causa principal da existência de Satanás? A principal de todas, a vontade de Deus. Se ele existe é porque Deus quis. Deus quer, se ele está aqui ainda, tá? Então vamos lá. Olhando na perspectiva da teologia bíblica, a teologia bíblica tem a função de pegar um assunto e ver como ele foi tratado de forma histórica, progressivamente. Se você olha as ações de Satanás de forma progressiva, você percebe que Satanás ele faz parte, ele é o coadjuvante, né, podemos dizer, da história de Deus. Então, é por causa de Satanás que existe a queda. E a queda, ela, como pode dizer, o decreto de Deus antecede a queda. Então, Deus não fez as coisas e depois falou, agora vai ser assim. Não. Antes de Deus criar todas as coisas, ele decretou, pensou. Tudo o que acontece já foi esquematizado, decretado e ordenado pelo próprio Deus. Então, no decreto de Deus, que aí entra a parte do mistério, a Bíblia não é tão clara em relação a isso, também por causa da nossa mente, que às vezes a gente não consegue nem entender uma coisa simples, né? Já tem briga, imagine algo gigantesco assim. Na mente de Deus, Satanás seria o agente da queda, que faria isso também o agente que traria sofrimento à história da humanidade,
e ainda traz a humanidade. Então ele é um dos agentes. Por que isso? Tá? Agora, vamos lá. O nosso Deus, uma coisa só pra gente, antes de eu falar isso. Satanás pode fazer isso? Satanás. Deus poderia tirar Satanás? Poderia, tá? Não é por poder. Por poder ele pode fazer o que ele quiser, que ele é o Senhor. Mas não é por poder, é porque ele quis. Mas agora vamos lá. Satanás, se você percebe, ele, querendo ou não, ele traz, glória ao Senhor. Em qual sentido? Isso aqui é o que eu penso, pode também estar errado. Eu só sei o que é justiça porque tem injustiça. Eu só sei o que é santo porque existe pecado. Então, para Deus manifestar a sua glória, e ele usa os agentes conforme a sua própria natureza, então Satanás acaba sendo não necessário nos planos de Deus, porque Deus poderia usar outro, mas ele acaba sendo importante para o plano de Deus. Em qual sentido? Se Deus quer punir alguma pessoa com fogo, ele usa qual elemento? O fogo. Então, quando quer causar alguma destruição, alguma devastação, normalmente Deus usa a pessoa de acordo com a sua própria natureza. Por exemplo, os irmãos de José. Naquele momento, você acha que eles estavam cheios do Espírito Santo jogando o irmão? Oh, louvado seja o nome do Senhor, vamos jogar nosso irmão. Você pensa assim? Não, a ideia é que Deus usou a natureza caída deles para, desse modo, trazer glória ao seu próprio nome e preservar o seu povo. Outro exemplo, o anticristo. O propósito de Deus para aqueles que rejeitam o evangelho é ser enganados. Deus quer que essas pessoas, Deus chama a pessoa, fala assim, ainda se arrependa. Aí você, não quero saber. Então Deus fala assim, tá bom, então entrega os seus próprios desejos. E Deus, por meio ali de Satanás, ele levanta pessoas para mentir. Deus vai usar como eu posso dizer, Deus vai usar uma pessoa que tem uma natureza perfeita e boa para mentir? Tem como. Ele não vai usar uma pessoa para isso. Então Deus usa toda a criação dele, Calvino fala que é o teatro, né, nas mãos de Deus, ele usa todas as naturezas, más, boas, imperfeitas como a nossa, para cumprir o seu objetivo. Porque para causar mal, para trazer engano, tem que ser uma pessoa que tem um coração perverso. Então Deus usa de acordo com a natureza daquela pessoa. Você falou, me lembrou o faraó no Egito. Exatamente. Quando Moisés foi lá. Exatamente. E aí, se eu não me engano, fala, e ele endureceu o coração. E depois o faraó, depois o faraó endureceu, isso, depois Deus, tá? Mas em isso. última instância foi Deus. Então você mostra que Deus usou a dureza do coração de faraó para mostrar o poder dele. E Romanos fala que Deus levantou o faraó para mostrar o quanto ele era forte. Então a ideia aqui é que Deus deixa Satanás viver, e tem o final dele, ele mesmo, ele sabe que existe um final. Pode ver que Jesus, quando ia expulsar os demônios, oxe, não chegou o meu tempo? Não chegou a minha hora. Porque o senhor já está aqui. Não chegou a minha hora. Então, a ideia é que Deus deixa com que Satanás fique aqui, porque ainda o número dos eleitos ainda não chegou ao total para voltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está aqui para trazer sofrimento, o Satanás? Está, mas faz parte do propósito de Deus. Certo, muito bem. Partindo para a próxima pergunta, como você vê que a igreja hoje enxerga Satanás? E essa é uma das perguntas que me fez querer trazer esse tema para o programa. Porque eu consigo ver assim na igreja no geral, né? Você tem um grupo de pessoas, ainda mais você também veio de igreja pentecostal, eu também de neopentecostal, e ainda tendo um pouco de contato com de parentes e a mídia, que eles costumam focar muito mais, de fato, em Satanás agindo nas coisas. Então, por exemplo, o irmão adulterou. O espírito tal. Ou não só, Satanás estava tentando muito ele e tal, ou tipo, irmão, vigia para Satanás não cair nas armadilhas de Satanás, entendeu? Como um modo de preparo. Mas eu vejo que no meio reformado, no presbiteriana, é muito mais sobre a natureza do coração, que o homem tem um pecado dentro do coração. Então, irmão, vigia, porque você é pecador, sabe? Se você se deixar, você sai pecando, entendeu? Ou, ele adulterou porque ele cedeu aos desejos do seu coração, sabe?
Você quer saber como as como igrejas você vê que a enxergam? igreja enxerga Tá. e qual você acha que é o caminho mais certo? É o primeiro? Tô brincando. Ah, Vamos lá, ó. Eu trouxe aqui 3 modos básicos de enxergar Satanás. Em uhum. primeiro lugar, não é nenhum dos dois. É a ideia que Satanás não existe. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma igreja batista, e 40% dos irmãos não acreditam em Satanás. Não acredita. Acredita que ele foi criado pela Igreja Católica para trazer medo nas pessoas. Então, Wendel, cadê o dinheiro? Ah, não tem dessa vez. Satanás, ó, vai atrás de você. Então você ficava com medo, né, do bicho-papão. Ah, opa, peraí, eu vou dar, senão Satanás vai destruir as minhas coisas. E ainda tem isso, né? A gente vai ver isso aí. Então, foi feita essa pesquisa e, por incrível que pareça, não foi secularmente, foi dentro da igreja. E isso, o Wendel, eu vejo que é uma das, ou é a maior arma de Satanás. Porque se você não crê que ele existe, logo, ele atua na sua vida e você não está sabendo. Porque a gente vai ver daqui a pouco, é uma das formas de lidar com ele, que é a parte da defesa. Então você percebe que uma das armas é não existência. Então você acha que ele fica triste quando o pessoal fala, ah, Deus não existe, Satanás não existe? Ele tá ali, ó. Opa, é aqui mesmo. É aqui que eu vou trabalhar. Aí destrói famílias, e as pessoas não sabem, tá? A segunda é a que você acabou de falar. Qual é o problema? Na segunda, Satanás ele é tão enfatizado, mas tão enfatizado que, como você mesmo falou, parece que ele tem o mesmo poder de Deus. Então por que você está desempregado? Foi Satanás. Por que você está doente? Foi Satanás. Por que você pensa que foi Satanás? Por causa de Satanás. Então pode ver que tudo é Satanás. Ou Satanás, ou por causa de algum pecado específico, que também foi induzido por Satanás. Então, normalmente essas igrejas colocam Satanás como igual a Deus. Nós não enxergamos assim. Uma coisa que eu acho que Ruim. acaba acontecendo nesse ponto de vista, uma coisa negativa, é que a pessoa acaba ficando meio inocente. Que é tipo assim, foi Satanás que me levou aí, sabe? Como tipo, eu tô aqui, aí Satanás, então, sabe, a culpa não é minha mesmo. Então, esse é um Eu não problema. estou sempre preocupado, sabe? Ele que me levou a fazer isso, entendeu? Então não tem tanta responsabilidade pelos meus Eu atos. entendo. A ideia é que uma pessoa possessa não é culpada pelo que faz. Entretanto, a Bíblia culpa os dois, né? Tanto Satanás como possesso, 100%. Quando uma pessoa está possuída, é 100% culpa dela. E quando Satanás está possuindo, é 100% também culpa dele. Tem 30%? Não, 30% é de Satanás, viu? 70%, não. É 100% culpa dos dois. Mas o que você falou é interessante. Que o homem, Wendel, o homem sempre tentou isso. Qual a primeira coisa que Adão faz quando peca? Se esconde. Opa, peraí. Qual é a segunda? Racionaliza, né? Não. Foi a mulher. O homem, infelizmente, nossa época está vivendo isso hoje, não é culpada de nada. Isso até é bom a gente, já que você falou nisso, eu não queria esdejar um tema, mas isso está acontecendo muito, não em relação a Satanás. Isso acontece nas igrejas neopentecostais e nas não neopentecostais, no geral. Ah, não, ele tem TOD. É a mesma coisa. Ah, não, mas ele tem... não, ele faz isso porque ele é uma pessoa ansiosa. Não, ele faz isso porque ele é uma pessoa depressiva. Ou seja, a depressão, a ansiedade ou qualquer outra dessas coisas determina a minha prática e isenta-me da responsabilidade. Entende? Então pode ver que hoje só mudou o nome, mas a prática de fugir da responsabilidade é a mesma. Então a gente tem que tomar também cuidado com isso. Porque diante de Deus, Wendel, isso aqui é sério, tá? Deus não vai chegar e falar assim, você trouxe seu laudo aí? Não. Diante de Deus, ele vai falar, você fez isso por causa disso aí. Eu tô falando que não existe, que não existe traumas, essas coisas? Não. Não tô dizendo. Mas ele não determina quem você é. Não determina. Ele influencia, mas não determina. Não determina. Realmente é outro vídeo também. Não determina quem você é. Me mostra na Bíblia uma pessoa cheia do Espírito Santo deitada pedindo a morte. Cheia do Espírito Santo. Deitada pedindo a morte. Cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto dele. Alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não me venha dizer que uma pessoa que está sofrendo está cheia do Espírito Santo. Não estou falando que ela não é crente. Nós sofremos, normal. Jó não sofreu aqui? Sofreu. Mas não me diga que ele está cheio do Espírito Santo aqui. Não me diga. Porque quando você está controlado pelo Espírito Santo de Deus, a ideia é que você está em uma posição, também não é de super-homem. Ah, não me toca. Mas a ideia é que você está contente diante do Senhor. Então,
como posso dizer, o meu desafio é mostrar na Bíblia isso daqui para mim. Tá? Só estou dizendo isso porque às vezes a gente acha que, não, mas a igreja neopentecostal faz isso. E hoje em dia a nossa igreja também faz. Aí você vai falar alguma coisa, vai corrigir uma criança, não, ela tem TOD. Você não pode falar não para ela, que se você falar não, ela se rebela mais ainda. Oxe, como assim? Como assim? Não, diante de Deus, não existe isso. É outro tema, né? Aí vai ser com o Daniel. Mas só para, como eu posso dizer, só para a gente não ficar no engano. Né? Não fica no engano, não. Diante de Deus, filho, não tem esse negócio, não. Você fez isso por causa disso, tá? Sim. Então, terceiro grupo, que é aquilo que eu e você, acho que acho não, tenho certeza que você pensa assim também, né? É o grupo que se limita apenas ao que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que Satanás existe. Primeiro ponto. E segundo, ele é limitado por Deus, ele não é onipotente. Então vamos lá. Você disse que aqui, normalmente, nós exortamos os irmãos a vigiar para não cair em adultério, essas coisas. Qual é o papel de Satanás na vida do crente? Ele potencializa. Ele potencializa e facilita o contexto do pecado. Então, por exemplo, Satanás ele não vai entrar no seu coração ainda. Ele não vai entrar. E vai te controlar para você pecar. Mas ele vai te induzir, vai trabalhar na sua mente, potencializar o desejo para que você caia. Mas ele não vai fazer em si. De tal forma que quem caiu não foi Satanás, foi você. O terceiro grupo se limita apenas ao que a Bíblia fala. A Bíblia diz o seguinte, que um crente, ele é tentado. Então, Wendel, vigie na faculdade, vigie em todo lugar, porque Satanás, ele fica ao derredor, só esperando o momento certo. Qual é esse momento certo? É quando você dá uma linguagem pentecostal aqui, quando você dá a brecha. Quando você dá a brecha. Então a ideia é que você não está vigiando, então Satanás vai potencializar ou facilitar para que você ceda a tal tentação. Claro que por trás de tudo isso tem a providência de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Tá? Então a ideia é que Satanás... Não é que Satanás está na teologia reformada e não faz nada. Fica lá, né, suco de laranja, não fazer mais nada. Não. A ideia é que ele vai potencializando para que você caia em algum pecado. Porque normalmente nas igrejas neopentecostais ele força você, como você falou. Ele força. Não, você vai pecar sim. Você, não quero. Você vai pecar sim. Não. Na igreja reformada, a visão reformada é que existe uma batalha espiritual de verdade. Existe. Existe. E essa batalha espiritual é aqui, ó, na mente. Quantas vezes você já passa por isso? Eu passo por isso. Os meninos que estão aqui, e vocês não estão vendo, passam por isso. Uma vez só por dia? Não, às vezes é uma luta difícil. Né? Olha, o próprio Jesus ali estava na tentação. Claro, não estou dizendo aqui que Jesus foi seduzido em algum momento e quase aceitou. Não, ele quase, olha, por pouco se Satanás usasse uma frase. Não é isso. Mas a ideia é que Satanás ele é muito, como pode dizer, muito sorrateiro. Um termo que o pessoal usa é que Satanás tem um pé de algodão. A ideia é que ele vai sorrateiramente, silenciosamente. Quando você vai ver, já era. O exemplo bom disso é a panela, que eu gosto muito desse, que é a panela você pega a panela e ferve e coloca o sapo. A pergunta, na hora que o sapo, você jogar o sapo na água, ele vai fazer o quê? Ele vai pular, porque a água está quente. Então o que Satanás faz? Coloca a panela, coloca água fria, aí coloca o sapo e liga o fogo baixo. Ele lá. Quando ele for perceber, já está todo cozido já. Isso aí é um clássico. O pecado é assim. Você tá lá, igual a aplicação do Daniel de domingo. Você tá lá, não, mas foi só essa bebida. A água tá gelada ainda. Mas foi só isso. A água ainda tá gelada. Mas foi só aquilo. Quando você percebe, você já está dominado pelo pecado. Porque Jesus fala que todo aquele que serve o pecado é senhor dele. E acostumado, né? É um grande problema. Tipo, pra você é normal, porque você é o senhor dele, tá? Sim. Mas Deus nos salvou para nos livrar disso, tá? Amém. Então essa é a visão que a igreja reformada tem. Satanás existe, tá? Não acredito em Satanás. Não tem problema não. Não tem problema não. Certamente ele já tá fazendo uma bagunça na sua vida. Um dia você vai acreditar. Ele deve estar fazendo uma bagunça na sua vida. Não acredito. Tá bom. Bem, agora para a última, para a gente finalizar e deixar uma lição final, como crente pode se proteger deste nosso inimigo? Tá, essa parte a gente tem que ser rápido por causa do tempo. Eu coloquei 3, mas vou ser rápido e explico rapidamente. Em primeiro lugar, contra Satanás, nós devemos confiar na vitória de Cristo. Quando Satanás bater na porta para tentar você, para te acusar, porque ele faz isso,
É porque a ideia é o seguinte, que Satanás, antes da vitória de Cristo na cruz, ele tinha acesso ao Pai para nos acusar diretamente. Então, ó, tá vendo o Wendel? Tá falando que é crente, olha a vida dele. Ó, Wendel lá, você é crente mesmo? Então te acusava. Entretanto, a Bíblia diz que agora que Cristo venceu Satanás na cruz, a ideia é que ele despojou o inimigo. Ele cravou a cédula que era contra você, que ele apresentava, ó, Wendel aqui. Jesus pegou e cravou na cruz, de tal modo que hoje ele não pode chegar ao Senhor e falar assim, ó, Wendel aí, não tem acesso. Porque a ideia ali, que ele foi despojado, a arma que ele tinha contra nós, perdeu. Então tá lá escrito, pagou, tá pago. Ah, o Wendel fez isso, pago. Tá pago. Então é sempre se lembrar da vitória de Cristo. Jesus já venceu. Aquilo que nós não poderíamos fazer, ele fez. Ele venceu. Tá? Isso está em Colossenses 1, capítulo 2, verso 13 e 15. Depois, se os irmãos quiserem ler e anotar lá, colocar na porta para trazer boa sorte. O segundo, devemos resistir aos esquemas de Satanás. Aqui, infelizmente, não vai dar tempo de colocar todos. Vou dizer só o primeiro, que Satanás tem esquemas. Se você conhecer, claro que você não vai ficar buscando conhecer Satanás, aonde ele mora, onde ele vive. Mas a Bíblia dá relatos de como ele age. E você sabendo disso, você começa a vigiar. Opa, peraí, Satanás faz isso. Uma das coisas, Satanás promete que a desobediência nos fará felizes. Enquanto a obediência arruinará a nossa vida. Não é isso que normalmente o pessoal fala? Ah, não, se for assim é muito difícil. Ser obediente, não, nesse tempo. Samuel, se eu for obediente, eu vou ser perseguido na faculdade. Você não está entendendo. Samuel, você não está compreendendo. Samuel, se eu for fiel ao Senhor, eu vou perder aquele emprego. Se eu for fiel a tal serviço, eu vou perder meu emprego. Satanás coloca isso no coração. Mas a grande ideia, o grande foco não é aquilo que eu não obedeço para aquilo que me traz o bem, o utilitarista, né? A ética utilitária. Eu obedeço amor ao Senhor. Em última instância, se eu perder aquele emprego, o Deus que fecha a porta também abre a porta. A fidelidade, acima de todas as coisas. E lembrando que a nossa geração é Nutelinha, né? Porque antigamente o pessoal... antigamente, os nossos irmãos, século II a IV, você é crente? Sou. Mas vou fazer uma proposta. Se você adorar César, você não morre. Proposta boas. Você não morre. Mas se você adorar, se você não adorar, você morre. E aí? Então eu não vou adorar. E simples, morria. Se fosse hoje? Sadraque, Mesaque, Abednego. Exatamente. Aí se fosse hoje? Ó, se você não aderir ao nosso movimento, sei lá, YZ lá, se você não aderir ao nosso movimento, você não estuda aqui. Tá bom, não vou estudar. E se fosse hoje? Não, eu preciso, Samuel, Samuel, você não tá entendendo, eu preciso dessa profissão. A ponto de ser infiel ao Senhor? Então Satanás coloca isso no seu coração. Isso às vezes nem é uma questão de perder, às vezes é não se beneficiar, né? Exatamente. Se eu não fizer tal coisa, exatamente, aí eu não vou ganhar seguidores, isso ou uma mesmo. proposta, exatamente. alguma coisa assim. Quer um exemplo? Você tem um canal no YouTube e seja fiel. Olha o tanto de strike que você vai receber. As igrejas recebem strike direto. Mensagens. Esses políticos aí, toda hora é strike. Mas agora coloca aquilo que a gente estava falando no começo, aqueles NPCs. Rapaz, daí bomba. Coloca o Felipe Neto, ou esses aí que abertamente falam contra o cristianismo. Ó, o pessoal não tá nem aí. Agora vai o cristianismo falar de uma religião diferente. Pronto. Nossa, ele é tudo. Os opressores. Né? Então. E por fim, Satanás, para nós lidarmos com ele, lutarmos, é o que Paulo fala em Efésios 6, do 10 a 18, que devemos tomar a armadura de Deus. A ideia de tomar a armadura de Deus é que todo o nosso ser, se você for ver, né, a capacete, a couraça, né, a espada, todo o nosso ser, nós devemos usar todos os meios que Deus nos deu, a certeza da salvação, a palavra de Deus, a oração, para nós lutarmos contra Satanás. Porque uma coisa, Wendel, a Bíblia diz sempre o seguinte, que contra Satanás nós podemos enfrentar. Nós podemos enfrentar Satanás com as armas que Deus nos dá. Porque ele fala, né, que a nossa luta agora não é carne e sangue, né, mas agora é espiritual. Mas, ao contrário disso, a Bíblia não fala para você lutar contra seus desejos carnais. Porque se você lutar, você perde. A ideia é que você tem que fugir da aparência do mal, dos desejos sexuais, ganância, você tem que fugir. Se você encara, não, eu sou cheio do Espírito Santo, pode aparecer quem for aí que eu resisto. Não, você não vai resistir, você vai cair. Mas Satanás não, a Bíblia fala para você encarar. Com a palavra do Senhor,
orando, com a certeza da salvação, como eu falei, do triunfo. Dessa forma, o crente se vigiar, né? Vigiar em constante oração, sendo um leitor voraz das Escrituras, com um coração piedoso. A Bíblia diz que se nós resistirmos a Ele e nos sujeitarmos a Deus, a Bíblia promete, em Tiago, eu vou chegar aí, né, ainda, no texto, que Ele foge de nós. A ideia é se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, a promessa é que Ele vai fugir de nós, quando nós estamos vigiando. Ah, Samuel, ele fugiu, eu fiz tudo o que você falou, vigie, que Ele continua lá. Ele, uma hora eu vou pegar. A gente vê isso no peregrino, né? O cristão lutando, aí ele vai lá e ganha de Satanás. Aí depois de novo, aí você passa umas 20 páginas, Satanás tá enchendo o saco de novo, né? Tá atormentando de novo. Tá? Então é isso. Tudo bem. Você quer deixar alguma consideração final, olhando pra câmera? Tudo certo? O que eu posso dizer como conclusão, em primeiro lugar, é que Satanás existe. E como ele existe, nós temos que, como com esse estudo, saber que ele é o inimigo de Deus e ele vai fazer de tudo para escandalizar a igreja e também para blasfemar o nome do Senhor. E nós, como cristãos, nós temos que nos opor a ele, a semente dele, com a palavra do Senhor. Claro, com amor, não vai ser revolucionário, né? A partir de hoje todos os ímpios vão morrer, a espada. Não. Com a palavra de Deus nós podemos combater. Essa é a palavra que eu deixo. Muito bem. Então, Samuel, vamos encerrar esse nosso papo. Eu quero te deixar um presente. Ufa! Aqui, não é porque você é de casa, né? Que não vai receber alguma coisa. Aí é de Deus, né? De Satanás, não. Nossa, aqui pra você. Então, cara, muito obrigado por você estar aqui de novo aqui nessa conversa. Até a próxima. Então, a próxima vai ser qual? A próxima? Eu não posso revelar. Não, senão eu participava com o Daniel. Né? Eu ia ficar só assim, é verdade, é verdade. Não, isso aí não pode dar spoiler. Tá. Então, muito bem. Este foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha se edificado por esse tema. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário se você tiver algo edificante para falar. Compartilha se você achou esse um bom vídeo. E foi isso. Até a próxima. Tchau.